Acha que uma tigela de iogurte por dia é o segredo para se manter forte depois dos 60 anos? E se eu lhe dissesse que esse hábito diário, que parece tão saudável, pode estar na verdade a sabotar os seus músculos e a sua força? É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos. Notamos que pegar nos sacos das compras já não é tão fácil, que brincar com os netos no chão nos deixa sem fôlego, ou que um simples frasco teima em não abrir. Sentimos que a nossa independência está a escorregar por entre os dedos e o medo da fragilidade começa a instalar-se. Este sentimento de perda de força não é imaginação sua, é um processo chamado sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. Mas a boa notícia é que não é uma sentença. Existe um segredo, não numa pílula mágica, mas na sua cozinha, para combater isto de forma eficaz. Neste vídeo, vamos desvendar os alimentos que realmente ajudam a construir músculo, a recuperar a sua vitalidade e a fortalecer o seu corpo, até mesmo enquanto dorme. Vamos esquecer os mitos e focar-nos no que a ciência e a sabedoria popular nos ensinam. Fique até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é algo que provavelmente já tem na sua despensa e vai ficar surpreendido com o seu poder. Vamos então começar por desmistificar a questão do iogurte. Quando eu digo para esquecer o iogurte, não me refiro a todos, mas à grande maioria que encontramos nas prateleiras dos supermercados. Aqueles iogurtes líquidos, de aromas, cheios de açúcar e com uma quantidade de proteína quase insignificante. Pense neles mais como uma sobremesa do que como um alimento para fortalecer os seus músculos. O açúcar provoca inflamação, o que dificulta a reparação e o crescimento muscular. E a falta de proteína significa que está a dar ao seu corpo as ferramentas erradas para o trabalho. Então, o que devemos comer em vez disso, especialmente se quisermos aproveitar a noite para reparar o corpo? A resposta é o queijo quark ou o requeijão magro. Eu sei, pode não soar tão apelativo como um iogurte de morango, mas o seu poder é incomparável. Estes alimentos são ricos numa proteína chamada caseína. A caseína é uma proteína de digestão lenta, o que significa que ela liberta aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, de forma gradual e constante na sua corrente sanguínea. Imagine que durante a noite, enquanto dorme profundamente, o seu corpo está a receber um fluxo contínuo de nutrientes para reparar as fibras musculares que se desgastaram durante o dia. É literalmente como ter uma equipa de construção a trabalhar nos seus músculos durante o turno da noite. Comer uma pequena taça de queijo quark ou requeijão magro, cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar, pode fazer uma diferença monumental. Não precisa de ser uma refeição complicada. Uma pequena porção, talvez com uma pitada de canela para ajudar a regular o açúcar no sangue, ou umas poucas nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e textura. Este pequeno hábito noturno pode ser a sua arma secreta para acordar a sentir-se não só mais descansado, mas progressivamente mais forte. Agora, se a noite está resolvida, como começamos o dia com o pé direito? A resposta é simples e clássica. Os ovos. Durante anos, os ovos foram injustamente diabolizados por causa do colesterol. Felizmente, a ciência mais recente já veio esclarecer que, para a maioria das pessoas, o colesterol presente nos alimentos tem um impacto mínimo no colesterol do sangue. Os ovos são uma verdadeira potência nutricional. São o que chamamos de proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Um desses aminoácidos, a leucina, é particularmente importante. A leucina age como um interruptor que liga o processo de construção muscular no nosso corpo. Começar o dia com 2 ovos é como dar a ordem de início aos seus músculos para começarem a trabalhar e a fortalecerem-se. Pense na versatilidade. Pode comê-los cozidos, escalfados, mexidos ou numa omelete cheia de vegetais como espinafres ou pimentos. Um pequeno almoço com ovos, uma fatia de pão integral e talvez uma peça de fruta, não só lhe dá a proteína de que precisa, mas também o mantém saciado por mais tempo, evitando aqueles petiscos pouco saudáveis a meio da manhã.
É uma mudança simples, de trocar os cereais açucarados ou o pão branco com compota por algo substancial e nutritivo. Esta troca não só alimenta os seus músculos, mas também estabiliza os seus níveis de energia ao longo de toda a manhã, dando-lhe mais disposição para as suas atividades. Agora que já ajustamos o seu pequeno almoço e o seu lanche antes de dormir, vamos olhar para outras refeições e momentos do dia que podemos otimizar. E para isso, vamos buscar inspiração a um dos tesouros da nossa costa: a sardinha. Sim, a humilde sardinha em lata. Muitas vezes subestimada, a sardinha é um dos alimentos mais completos que podemos consumir, especialmente depois dos 60. Primeiro, a proteína. Uma única lata de sardinhas pode conter mais de 20 gramas de proteína de altíssima qualidade, pronta a ser usada pelos seus músculos. Mas os benefícios não ficam por aí. As sardinhas são excepcionalmente ricas em ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório natural. Com a idade, a inflamação crônica de baixo grau pode tornar-se um problema, contribuindo para dores nas articulações e dificultando a recuperação muscular. Ao consumir ômega 3 regularmente, está a combater essa inflamação, permitindo que os seus músculos se reparem e cresçam de forma mais eficiente. Além disso, as sardinhas, especialmente quando consumidas com as suas pequenas espinhas, são uma fonte fantástica de cálcio e vitamina D. Esta dupla é crucial para a saúde dos ossos, e músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. Pense nisto. Ao comer sardinhas, está a cuidar da sua estrutura muscular e óssea ao mesmo tempo. E a melhor parte é a sua conveniência. Ter algumas latas de sardinha na despensa é ter uma refeição saudável e fortificante sempre à mão. Pode comê-las simplesmente com um bom pão de mistura ou broa, adicioná-las a uma salada ou esmagá-las com um pouco de cebola picada e azeite para fazer um paté delicioso. É uma forma econômica e incrivelmente eficaz de nutrir o seu corpo. Outro tesouro da nossa cultura que muitas vezes esquecemos é o tremoço. Quem não tem memórias de petiscar tremoços numa esplanada numa tarde de verão? Pois bem, este petisco tradicional é uma potência de proteína vegetal. Em vez de recorrer a bolachas, batatas fritas ou outros snacks processados quando a fome aperta a meio da tarde, uma mão cheia de tremoços é uma escolha infinitamente superior. São ricos em proteína e fibra, a combinação perfeita para o manter saciado e fornecer um fluxo constante de energia, evitando os picos e quedas de açúcar no sangue. A fibra também é essencial para a saúde digestiva, que tende a ficar mais lenta com a idade. Um sistema digestivo a funcionar bem significa que está a absorver todos os nutrientes dos alimentos que come de forma mais eficiente, incluindo a proteína para os seus músculos. Fazer esta simples troca, de um snack processado por tremoços, é um pequeno passo com um impacto gigante. E enquanto falamos de pequenas mudanças, não podemos ignorar a mais básica de todas: a hidratação. A água é fundamental para todas as funções do corpo, e a função muscular não é exceção. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, a recuperação torna-se mais lenta e o risco de câimbras aumenta. Muitas vezes, com a idade, o nosso sinal de sede diminui e podemos passar o dia inteiro a beber muito menos do que necessitamos sem sequer nos apercebermos. Por isso temos de ser proativos. Mantenha uma garrafa de água ou um copo sempre à vista, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá, na cozinha. Crie o hábito de beber um copo de água logo ao acordar para reidratar o corpo depois da noite. Beba antes, durante e depois de qualquer atividade física, mesmo que seja apenas uma caminhada. A água ajuda a transportar os nutrientes, como os aminoácidos da proteína que comeu, até as células musculares. Pense na água como a rede de estradas do seu corpo. Sem ela, os materiais de construção não chegam onde são precisos. Beber água suficiente é talvez o hábito mais simples, mais barato e um dos mais eficazes para apoiar a sua saúde muscular.
Finalmente, chegamos àquele alimento surpresa que prometi no início, algo que provavelmente já tem na sua cozinha e que é um pilar da nossa gastronomia. Falo do grão de bico. Pode parecer surpreendente, mas o grão de bico é um aliado fenomenal na sua missão de construir e manter a massa muscular. Em primeiro lugar, é uma excelente fonte de proteína vegetal. Mas o seu verdadeiro superpoder reside na combinação de proteína com hidratos de carbono complexos de digestão lenta. Muitas vezes, focamos-nos tanto na proteína que nos esquecemos da energia. Os hidratos de carbono são o combustível preferido do nosso corpo. Se não lhe dermos energia suficiente através de hidratos de carbono de qualidade, o corpo pode começar a queimar a preciosa proteína para obter energia, em vez de a usar para construir músculo. Ao comer grão de bico, está a dar ao seu corpo o pacote completo: o combustível para as suas atividades diárias e os blocos de construção para a reparação muscular. A versatilidade do grão de bico é imensa. Pode adicioná-lo a sopas, a guisados, ou fazer uma salada de grão com bacalhau e bastante azeite. Pode até triturá-lo para fazer um delicioso hummus para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura. É uma forma fácil e saborosa de enriquecer as suas refeições. Como pode ver, fortalecer o seu corpo depois dos 60 não se trata de encontrar uma poção mágica, mas sim de fazer escolhas inteligentes e consistentes, dia após dia. Trata-se de compreender que o seu corpo precisa das ferramentas certas. Trocar aquele iogurte açucarado por queijo quark à noite, começar o dia com a força de um ovo, petiscar tremoços em vez de bolachas e incluir as nossas sardinhas e o nosso grão de bico nas refeições principais são pequenas mudanças que, somadas, criam uma grande transformação. Sei que pode parecer muita informação, mas não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece com uma coisa. Apenas uma. Talvez esta semana decida experimentar o lanche de queijo quark antes de dormir. Na próxima, introduza os ovos ao pequeno almoço. Pequenos passos consistentes são o caminho para o sucesso duradouro. O seu corpo vai agradecer. Lembre-se que nunca é tarde para se sentir mais forte, mais capaz e mais independente. A sua idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha outra dica de ouro para partilhar com a nossa comunidade? Deixe um comentário abaixo. A sua experiência é valiosa e pode ajudar outra pessoa. Vamos partilhar a nossa sabedoria e apoiar-nos uns aos outros nesta jornada. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, que estarão sempre cheios de dicas práticas para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Cuide de si. A força não tem idade, tem vontade. Um grande abraço e até a próxima.